Olá, queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é André Salles e está começando mais um devocional Temor e Tremor. Queridos, já quero lhe pedir para você deixar o seu like, compartilhar e nos ajudar a divulgar e anunciar a palavra do Senhor. Que Deus lhe abençoe e lhe recompense. O texto, queridos, que nós temos para meditar neste dia se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do versículo 12 ao versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do versículo 12 ao versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Numa dessas vezes fui para Damasco, munido de autoridade dos principais sacerdotes e comissionado por eles. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao arguilhão. Eu disse: Quem és, Senhor? O Senhor respondeu: Sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé. Foi para isto que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que viste da minha parte, como daquela que te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Versículo 19. Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pelo contrário, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando boas obras de arrependimento. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuram matar-me, mas, tendo alcançado auxílio da parte de Deus e até hoje continuo testemunhando tanto a gente comum como as pessoas influentes, não dizendo nada senão que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, isto é, como o Cristo deveria sofrer e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz a este povo e também aos gentios. Queridos, esta é a palavra do Senhor. Possamos orar, pedir ao Senhor graça e misericórdia para que nós possamos então entender a sua palavra. Amado Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nesta manhã, neste dia, pela tua palavra, Senhor. Sem ela, meu Deus querido e amado, nós não seríamos salvos, orientados, iluminados. Querido Deus e Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra, a vivê-la, a praticá-la, meu Deus, a aplicar nas nossas vidas. E assim, Pai, que nós possamos, meu Deus querido e amado, dar testemunho do Evangelho verdadeiramente, de forma genuína, autêntica, Pai, e viver para a tua glória, que eu te peço. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos diante de nós um texto no qual Paulo ele faz sua defesa perante o rei Agripa. Paulo então faz uma retrospectiva da sua vida aqui nesse texto. E no seu mais longo discurso registrado aqui no livro de Atos, ele enfatiza aqui alguns pontos importantes da sua convenção, da sua vida. Se nós formos lá para o versículo 4 ao 8, nós vamos ver que Paulo vem falar ali quando ele era fariseu rigoroso, nascido em Tarso, da Sicília, fora criado em Jerusalém, aos pés do grande mestre Gamaliel, e de que também ele se destacou sendo zeloso da tradição de seus pais, seguindo então a ala mais radical aqui das seitas dos fariseus. Então, do versículo 9 a 11, ele vai falar aqui como ele se tornou perseguidor fanático, né? Ele vai contar aqui sua tenebrosa história como carrasco da igreja, perseguidor da igreja, que ele perseguiu com ódio mortal
o cristianismo, os crentes em Jesus. Ele perseguiu com violência o próprio Jesus, lá no versículo 9. Ele prendeu muitos crentes em Jerusalém, açoitava os crentes na sinagoga. Então ele conta aqui que ele foi como fosse uma fera selvagem, que caçou os cristãos, como um predador persegue a sua presa mesmo para devorá-la. Você tem também que Paulo aqui, ele é comparado aqui a um touro indomável que resiste os aguilhões. Então, de fato, aqui, Paulo, meu irmão, era um monstro celebrado, sabe? Um bárbaro que perseguiu a igreja de Deus. Ele revelou aqui a sua fúria contra os cristãos, ao prendê-lo, açoitá-lo, esmagá-los, forçando então a blasfemar o nome de Cristo, a negar a fé em Cristo. Então nós vemos aqui que ele foi um carrasco impiedoso. Concorreu para matar, exterminar aqui muitos seguidores de Cristo, muitos crentes. Mas no versículo 12 ao 18, nós vemos aqui, meus irmãos, um Paulo convertido, um Paulo comissionado, enviado para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus. No versículo 12 ao 18, Paulo aqui vai falar ao rei Agripa sobre a sua experiência no caminho de Damasco e como foi que Jesus apareceu para ele em grande poder. E ele vai dizer ali que ali na estrada de Damasco, Paulo então viu uma luz e ouviu uma voz. Ou seja, meus irmãos, mesmo Paulo sendo um rabino judaico, um doutor da lei, zeloso da tradição de seus pais, mesmo com tudo isso, aprendemos aqui que ele vivia em uma densa escuridão, em profundas trevas espirituais. Queridos, a gente tem que ter muito cuidado com a religiosidade, irmãos. Evangelho é uma coisa, religião é outra. O Evangelho nos fala das boas novas do que Deus fez em Cristo Jesus na cruz por nós. O Evangelho proclama um Deus que vem até nós. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Já a religião, ela fala ao contrário. Ela fala de como o homem se chega até Deus. Mas a verdade é que de que eu só se chego até Deus porque Ele se chegou até mim. Eu só posso ir até Deus porque Ele veio até mim. Eu só posso amar a Deus porque Ele me amou primeiro. Então nós temos que ter muito cuidado. Olha que o exemplo do apóstolo Paulo, irmãos. Sabe? Mesmo um tão religioso como Paulo, ele se encontrava cego, ele se encontrava em escuridão espiritual, em trevas espirituais. E olha o que é que acontece aqui. Ó. A luz sobrenatural, vista no caminho de Damasco, deixou ele cego por 3 dias. Mas lhe abriu os olhos da alma, para então contemplar o Cristo vivo e ressurreto e glorificado. Coisa linda, meu irmão. Sabe, às vezes nós precisamos que Deus ele abra os olhos da nossa alma para a gente enxergar, ver a glória de Cristo, que só Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. Paulo então aqui não apenas viu a luz, mas também ele ouve uma voz. Ou seja, Cristo, o domador de touros bravos, jogou esta fera Paulo no chão e bradou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os arguilhões. Agora o touro Paulo está caído, vencido, dominado, subjugado. O maior perseguidor do Evangelho está convertido. Jesus reveste a situação. Oh, glória a Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. O homem que perseguiu a fé cristã agora vai proclamar a fé cristã. O homem que promoveu intenso sofrimento ao povo de Deus agora vai sofrer pelo nome de Cristo. O homem que foi o maior inimigo do cristianismo será agora o seu maior arauto, pregador do Evangelho da paz. Queridos, é assim que Deus faz conosco. Ele nos salva, Ele nos alcança, Ele nos transforma. Muitas vezes estamos caminhando com o nariz empinado. Ele então, pela sua maravilhosa graça e amor, Ele nos faz, sabe, cair. Justamente para a gente reconhecer que nós nada somos, mas que Ele é tudo nas nossas vidas. Certa vez alguém falou que quando Deus nos derruba,
Ele nos derruba de costa para a gente olhar para o alto e ver de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Paulo, então, aqui também vai falar não somente a sua convenção ao rei Agripa, mas também a sua comissão para ser testemunha de Cristo entre os gentios, com o propósito de abrir os olhos e converter os gentios das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim então que esse povo receba a remissão dos pecados e a herança entre os santificados pela fé. Aí aqui do versículo 19 ao 23, nós vamos ver aqui um Paulo obediente. Paulo, então, como servo obediente. Paulo ele vai confessar aqui a Agripa que ele não foi desobediente à visão celestial, mas prontamente ele respondeu com fidelidade, com obediência. E com o senso de urgência, ele começou a fazer a obra de Deus, a anunciar o Evangelho para os judeus em Damasco, ao povo de Jerusalém, em toda a região da Judéia e também para os gentios. Então, ele respondeu com obediência à comissão que recebeu de Cristo. Meus irmãos, e assim nós devemos responder ao chamado de Cristo nas nossas vidas. Com obediência, com urgência. O mundo, meus irmãos, está clamando por salvação, por esperança. A morte está alastrada no mundo inteiro. O horror, o terror está alastrado no mundo inteiro. A desesperança, a angústia, o desespero. E nós, queridos, temos em nossas mãos, em nossos lábios, em nossos corações, a mensagem da esperança, do Evangelho da salvação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E devemos, como Paulo, como senso de urgência, anunciar o Evangelho, palavra de salvação. Paulo, então, aqui vai percorrer com paixão na alma, com fogo no coração, com a verdade nos lábios, as regiões mais longínquas do império. Paulo, então, atravessa a província, rompe fronteira, marcha pelas estradas, cruza deserto, navega os mares, percorre cidade, vila, templo, sinagoga. Ele prega nas praças, nas ilhas, na praia, nas escolas, na prisão. Meus irmãos, ele prega para escravo, para livre, ele prega para grande, para pequeno, para sábio, para ignorante, para multidões, para os solitários. Ele faz a obra de Deus e obedece o chamado de Cristo na vida dele. E é assim, queridos, que nós devemos fazer, meus irmãos. Responder ao chamado de Deus com obediência. Outra coisa importante também é que a mensagem de Paulo, nós vimos aqui do versículo 19 ao versículo 23, que a mensagem de Paulo, ela consistia em arrependimento e fé. Era um chamado à conversão. Requeria não apenas, um rotineiro e um raso arrependimento. Sabe aquele arrependimento superficial? Não. Um arrependimento verdadeiro. Se requer um arrependimento verdadeiro. Fruto sincero de mudança de vida. E por causa que ele pregava assim, obviamente, encontrou muitas resistências entre os judeus. E muitos ali prenderam, quiseram matar Paulo. Mas por que Paulo prega dessa forma? Não é porque ele está interessado no favor do povo. Não é que no momento aqui que ele está discursando para o rei Agripa, porque ele está interessado no favor do rei Agripa. Não. Paulo aqui ele prega a verdade porque ele anseia a convenção. A convenção dos gentios, a convenção dos reis, a convenção do povo. É isso que Paulo anseia. E é isso também que devemos ansiar pela a convenção de almas. Meus irmãos, que esse anseio seja verdadeiro e sincero em nossos corações, de que almas sejam salvas, pessoas recebam o Evangelho com arrependimento e fé, se convertam e se rendam ao senhorio de Cristo como Salvador da sua vida. Minha oração é que esse devocional seja uma bênção na sua vida, que possa ter edificado com esta palavra sua vida espiritual neste dia. Queridos,
Deus te abençoe. Mais uma vez te peço, deixe seu like, compartilhe, nos ajuda a divulgar, a anunciar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima vez. Pai do Senhor.